Olá, se você chegou nesse canal agora, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabi Takahashi, eu sou professora de desenho humano e especialista em desenho humano para negócios. E eu vim aqui hoje falar sobre um tema super inédito e pouco falado em português, que é o PentaChart. Se você não conhece ainda, o PentaChart, ele é o braço corporativo e de negócios do Human Design. E hoje a gente vai falar um pouco sobre ele, quais são as características dele, como que ele se forma e o que que ele traz de potencial para a gente, que a gente pode enxergar até mesmo para a gente empreender o nosso próprio negócio. Eu não sei se você é empreendedor ou não, mas mesmo que você não seja, você pode usar isso na sua carreira, no seu trabalho e vai ser de muita utilidade. Antes de começar a aula, vou pedir para você se inscrever nesse canal, dar um like se você gostar do vídeo, tá bom? E aí a gente vai pro conteúdo em si. Então, hoje a gente vai falar de um assunto no desenho humano que é um assunto inédito que nenhum curso de desenho humano dado em português até hoje, dia 19 de março de 2025, fala sobre esse assunto que é o pentachart. Então, o pentachart, a gente diz que é como se fosse o happy hour do desenho humano, no sentido de que o pentachart se forma quando se formam grupos pequenos de 3 a 5 pessoas. Tipo uma família, um time de trabalho, ou às vezes até mesmo um grupo de amigos, aquele grupo que você planeja as viagens e nunca sai. Então, a ideia principal do PentaChart é que quando as pessoas estão juntas, as energias individuais de cada um, então os centros, as portas, os canais, eles se combinam para formar uma entidade que é coletiva, que é o Penta. Então, o Penta ele é como se fosse o ser do grupo. Ele mostra como esse grupo funciona, como esse grupo toma decisões e até quais são os pontos fortes e os desafios do coletivo, assim como os pontos fortes e os desafios de cada pessoa individualmente que faz parte desse grupo. Então, ele fala quais papéis cada pessoa assume naturalmente no grupo. Então, quem vai ser o organizador, quem vai ser o motivador ou quem vai ser o pacificador. Então, o Penta ele mostra, por exemplo, quando você organiza aquela viagem com amigos, sempre tem a pessoa que é a organizadora, que organiza detalhe por detalhe, e tem os apenas que fazem a mala e vão, não querem nem saber, tipo, confiam no roteiro, né? Então, o Penta ele vai dizer isso. Ele vai dizer também quais áreas podem faltar energia ou ser um desafio. Então, porque às vezes, mesmo juntando todo mundo, às vezes ainda falta algo, às vezes ainda falta uma criatividade, às vezes ainda falta uma direção. Então, o Penta vai dizer isso também. E ele diz também como o grupo ele pode funcionar melhor como um time, usando os pontos fortes de cada um. Então, às vezes tem uma pessoa que está num cargo de trabalho, numa posição de trabalho que claramente não é a posição dela. Só que se você conhece o gráfico dela, se você conhece os potenciais e os pontos fortes dela, você vai saber para onde realocar essa pessoa. Então, o Painter ele diz isso também. Então, resumindo, ele é como se fosse uma ferramenta secreta para destravar essa harmonia nesses grupos menores, esses grupos pequenos, e fazer com que todas as pessoas desse grupo trabalhem juntos, como se fosse, como se tivesse um lugar afinado mesmo dentro desse grupo. Ele é uma parte do BG5. Então, o BG5 ele é o braço corporativo, grupal e de negócios do desenho humano. Enquanto o desenho humano ele foca no indivíduo, então é você com você mesma, no seu flow, encontrando a sua energia, a forma como você se expressa. O BG5 ele entra muito para entender como que a gente funciona em grupo, na família, no ambiente profissional. Então, qual que é o papel que você assume nesses grupos? No Bit5, o Penta ele ajuda a decifrar como que esses pequenos grupos, então, eles podem atingir o máximo potencial juntos. É como se fosse um guia energético para entender o que cada um individualmente traz para a mesa quando eles se juntam, seja numa reunião de trabalho, numa família ou em equipes criativas. E aí, daí é que vem aquela sacada de quem tem, às vezes, o jeito com as pessoas. Essa é a pessoa que tem o jeito com as pessoas. Quem é mais focado nas tarefas, na execução, no planejamento? Quem, às vezes, segura a energia emocional da galera? Então, o Penta ele vai mostrar isso.
tá? E os portões que formam o penta, eles são esses daqui do meio do corpo gráfico, tá? Entre os centros da garganta, o centro G e o sacral. Então, o Penta ele forma 6 canais no total, e ao entender o seu Penta, ou seja, o seu design de negócio, você pode descobrir coisas como: você foi desenhada para ser empreendedora solo, ou uma parceria, será que funcionaria melhor para você, uma sociedade? Você tem talento para aumentar o caixa, para fazer parte das vendas, do marketing? Você foi projetada para ser uma iniciadora? Será que você consegue trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana? Ou com quem você trabalha melhor? Como que você pode viver o seu propósito de vida no seu local de trabalho? Como você pode sempre tomar as melhores decisões? Será que você se encaixa numa tribo, num negócio pequeno, ou você foi feita para liderar grandes grupos? Então, o Penta ele vai te mostrar isso. E quando a gente começa a explorar o lado de negócios do desenho humano, a gente está olhando para como maximizar o sucesso nas práticas de negócio. Então, em função muitas vezes de criar carreiras e negócios que sim fazem sentido para a pessoa, que deixam a pessoa realizada e preenchida, mas também trazem dinheiro, porque os negócios eles estão aqui para isso. E quando eu falo de preencher, né, de se sentir realizado aqui, não é um preencher e se sentir realizado só para quem está liderando esse negócio, mas para todas as pessoas que estão dentro desse time também, tá? Então, tudo isso, o Penta, ele vai direcionar a gente por esse caminho. E quando 3 ou mais pessoas se juntam, é isso que se forma. Então, isso é chamado penta, né? É como se esses 6 canais que se formam aqui, eles são os únicos canais que se formam nessa nova aura que se chama transaura, né? Então, a gente esquece quando a gente está nesses grupos pequenos, a gente esquece as auras individuais e forma uma aura que é uma aura chamada de transaura, tá? Então, o Penta ele pega da gente o que ele precisa e ele ignora o resto. Então, é como se o resto do corpo gráfico ele deixasse de existir. Fica apenas esses 6 canais aqui. Então, ele puxa as auras individuais de cada um e coloca juntas para criar essa nova aura, né? Essa nova forma, essa transaura. E aí ele traz o grupo junto para que esse grupo forme uma unidade coesa para sair e conquistar o plano material. Porque afinal os negócios, eles precisam existir sim para saber conquistar o plano material, para eles continuarem existindo, senão não faz sentido a gente estar falando de negócio. E daí você vê a importância de você estar num grupo que é o grupo certo para você. Porque você vai ser condicionada por esse grupo. Quando você se junta num grupo, você percebe como é o que eu falei, né? O Penta ele puxa as pessoas, entende? Então, se você está num grupo que é o grupo certo, você garante que você está indo na direção que é a direção correta para você. Agora, se você está num grupo errado para você, muitas vezes esse grupo vai te levar por caminhos que não são os seus, entende? Então, sabendo disso, sabendo que você está ou esteve já num trabalho que você não está confortável ou que não tem valores parecidos com os seus, isso vai gerar um impacto muito grande em quem você é, na sua aura e na sua alma, tá? Então, quanto mais você tiver essa clareza de que o grupo ele está alinhado com você, o grupo ele é uma força e ele vai te mover numa direção. E essa direção ela pode ser a certa para você ou não. Principalmente porque a gente não tem acesso consciente ao mecanismo do Penta, tá? Então a gente apenas assiste e a gente sente os efeitos dele. Então você não vai ter consciência de quando o Penta se formar, você não vai ter um acesso consciente a esse Penta, tá? Você só vai assistir e sentir isso acontecendo. Então ter clareza de como o Penta funciona dá às pessoas, dá a você a opção de fazer mais dinheiro e viver no plano material em paz com quem você é. Quando a gente entende para o que a gente foi desenhado, tá? O que a gente veio aqui fazer, qual que é o nosso propósito, isso permite ter uma experiência de empreender que é muito mais leve. Então, a dor, o esforço, a frustração e a amargura, aos poucos elas vão se dissipando. E não é que não tem desafios, não é que não tem dificuldades. Ter um negócio sempre vai ter dificuldades, mas é que você está em paz com o lugar que você está.
você está em paz e você sente que você está alinhado ao seu propósito. E daí, no momento em que você sente isso, isso te traz paz, isso te traz clareza de que você está no caminho certo, tá? E se você está no caminho certo, alinhado aos seus talentos, é só uma questão de tempo e de ajustes, né? Ajustes no negócio, ajustes na comunicação, ajuste nas estratégias de venda, para que a coisa comece a acontecer, tá? E essa é a importância de entender o seu desenho humano, entender o seu penta, para que você entenda que é possível sim empreender de maneira leve, com alegria, com diversão, tá? Não é que não vai ter desafios, mas sim é possível ser mais leve. E aí a gente começa olhando para se você tem um canal ou um portão do Penta. Os canais são 731, 18, 1333, 515, 214 e 4629, tá? E as portas são as mesmas. Então, se você tem um canal ou um portão do Penta, você pode performar melhor em grupos pequenos ou modelos de negócio menores, de 3 até 15 pessoas. É claro que isso não é uma regra tão preto no branco, tá? Então, a gente também olha outros aspectos do gráfico. Para ter mais certeza disso, a gente precisaria olhar para cada gráfico individualmente. Então, o Genetic Matrix também fala isso na parte de business. E aí, cada um desses portões, ele vai falar de uma habilidade específica, que é o que o Penta deixa claro para a gente. Então, dentre essas habilidades estão administração, relações públicas, supervisão, planejamento, implementação, contabilidade, confiabilidade, visão, coordenação, cultura, controle de qualidade e comprometimento. A partir disso, você consegue saber que se você tem o Penta preenchido no seu negócio, você vai ter um sucesso genuíno, com a sensação de que as coisas fluem com facilidade. E se você tiver algo faltando, pode te dar a sensação de que o seu negócio está, tipo, mancando, que está faltando uma perna nele, sabe? Mas saber exatamente o que é essa perna que está te faltando te dá clareza para saber quem contratar ou com quem fazer uma mentoria. Porque você sabe que essas pessoas que você escolher vão ter exatamente o que você precisa. E acima de tudo, os aspectos que você não tem são aspectos que você está aqui para ganhar sabedoria sobre, tá? E você ganha sabedoria estudando, observando e aprendendo com quem tem. E aí, resumindo um pouco o que cada porta traz de talento, começando aqui com as portas 7 e 31. Então, a porta 7 aqui, ó, no planejamento, é o conselheiro estratégico. Então, aqui a gente tem a energia de um líder estratégico que guia o grupo para um futuro com visão. Então, ele tem muita visão de futuro, né? Ele é como se fosse o plano mestre do grupo, ele é quem vê além, é quem planeja em direção a isso. A porta 31, a administração, então aqui é o líder democrático, ele é quem dá a direção de um vamos juntos, sabe? Esse portão ele fala sobre liderança, mas é uma liderança que só vai existir se o grupo permitir, se o grupo reconhecer essa pessoa como líder. Então, aí ele se torna o porta-voz. E aqui também fala que é um baita administrador, então é uma pessoa que sabe gerenciar recursos, é uma pessoa que sabe gerenciar pessoas, que sabe gerenciar negócios, para fazer com que tudo isso alcance os objetivos que eles têm para alcançar. Então, isso envolve planejar, organizar, dirigir e controlar. Aí, a gente chega aqui no canal 1.8, né? Então, a porta 8 de relações públicas e a porta 1, implementação. Aqui a gente está falando da porta 8, relações públicas. Então, vem aquela energia de eu mostro o caminho com o meu exemplo. Então, a porta 8 é uma força criativa que lidera mostrando autenticidade e inovação. São pessoas muito voltadas para a comunicação, que sabem como fortalecer a imagem da empresa, por exemplo, sabem coordenar ações de comunicação. São pessoas, então, bem voltadas para fora, né, para a comunicação. A porta 1 de implementação aqui é o criativo. Então, é quem coloca algo em prática, quem traz uma ideia nova para o mundo. E a porta 1 ela faz isso de um jeito muito único, porque traz autenticidade para os projetos, expressa inovação no processo e inspira outras pessoas a seguirem a sua visão. Aí, o canal 1333, a porta 33 representando a supervisão e a porta 13 contabilidade.
Então, a 33 aqui é o guardião do passado. Então, aqui fala muito sobre recolher e preservar memórias. Quem tem a porta 33 é como se essa pessoa ajudasse o grupo a aprender com o que já aconteceu. Então, ele revisa tudo com um olhar de responsabilidade e ele ajuda a criar relatórios do que já aconteceu e compartilhar o que foi aprendido com o que já aconteceu. A porta 13, contabilidade, aqui a gente está falando da memória viva do grupo. Então, a porta 3 ela coleta informações, ela guarda histórias e reflete sobre o que aconteceu com uma capacidade de encontrar lições no passado. É como se fosse o registro histórico do grupo. Então, ela analisa o que não funcionou, ela analisa o que funcionou, ela ajuda a identificar esses padrões do que funcionou e do que não funcionou, tanto os positivos, né, quanto os negativos, e traz uma energia de aprendizado e reflexão. Então, aqui é ideal essa pessoa muito ser utilizada para revisitar exatamente os processos, propor melhorias, observando tudo isso que vem do passado, tá? Aí o canal 515, a porta 5 representando a confiabilidade e a porta 15, cultura. Aqui quem tem a porta 5 é como se fosse a pessoa que ela vai ajudar a criar e manter ritmos estáveis dentro desse grupo, dessa família, desse meio corporativo, né, dessa empresa. Então, ela estabelece ritmos, ela estabelece rotinas e fluxos confiáveis. Ela garante que o trabalho ele siga um ritmo constante, sem caos, sabe? Então, isso dá a sensação às pessoas que estão trabalhando nesse lugar de um ritmo constante, isso dá a sensação de estrutura, do tipo assim, eu sei o que esperar e isso me traz paz. Então, é a pessoa que ajuda a criar rituais, que ajuda a criar reuniões regulares, que ajuda a criar rotinas, processos bem definidos, que sustentam a confiança e o engajamento do grupo, tá? Aí, a porta 15 é a porta da cultura. Então, a porta 15 ela é quase como se fosse a cola do grupo. Ela é a cola que traz a confiabilidade. Então, ela cria um espaço, quem tem ela, cria um espaço onde as pessoas se sentem acolhidas, independentemente das suas diferenças. Então, ela traz um senso de flexibilidade, de adaptação. Ela garante que os ritmos da porta que foram definidos ali na porta 5 sejam equilibrados com a humanidade do grupo. Então é bem aquilo, né? Não adianta a gente ter processos, a gente ter reuniões regulares se a gente não tem humanidade. Tá? Então, quem traz isso é a porta 15. Aí, o canal 214 é a porta 2 sendo o responsável pela visão e a 14 pela capacidade. Então, aqui a porta 2, na visão, é o direcionador do grupo, ele é o GPS, ele é a bússola do grupo. Então, essa pessoa, ela define o rumo desse grupo, ela guia a energia desse grupo e traz clareza sobre para onde as coisas precisam ir. É o estrategista que foca a energia no que realmente importa e tem a habilidade de ver o todo. Então, a partir dessa visão do todo, ele guia a energia. E a porta 14, a porta da capacidade, aqui é o motor de recursos. Então, é como se fosse a usina de energia, o combustível, né? Então, a porta 14 ela fornece o combustível necessário para que as coisas realmente aconteçam. Então, é a força que coloca a estratégia que a porta 2 definiu em prática, tá? Ela está sempre em busca de formas de otimizar os recursos disponíveis para que o fluxo de trabalho seja cada vez mais sustentável e contínuo. E por último, o canal 4629, então a porta 46 na coordenação e a porta 29 no comprometimento. A porta 46, ela traz uma energia de bem-estar e de confiança no processo. Então, ela promove uma cultura de bem-estar, de cuidado com os colaboradores. Ela valoriza o bem-estar físico, o bem-estar emocional e garante que as pessoas se sintam confortáveis, conectadas ao ambiente de trabalho. E ela ensina a confiar, a importância de confiar no fluxo natural. Então, a partir dessa confiança, a partir desse bem-estar, desse cuidado, ela vai coordenando o grupo para que todas as pessoas nesse grupo se sintam bem e produzam bem, tá? E a porta 29 do compromisso, comprometimento, é a energia aqui do vamos fazer acontecer. Então, ela representa um compromisso profundo, ela incentiva o compromisso das pessoas que trabalham no lugar, dentro dessa empresa, ela incentiva com a visão e os objetivos da empresa.
Ela ajuda a criar e manter acordos, tem a capacidade aqui de perseverança, mesmo quando surgem desafios ou processos complicados, tá? Então, esse é um breve resumo das portas do Penta e como que cada uma delas pode influenciar você dentro de um grupo ou até mesmo você empreendendo o seu negócio, você entende quais forças existem em você para que você consiga até mesmo oferecer isso para as pessoas, vender isso para as pessoas. E aí, quando você vende aquilo que já está disponível em você, a chance de dar certo, a chance de você vender mais é muito maior, né? Porque você está vendendo aquilo que é um talento natural seu, tá? Então, trouxe aqui um breve resumo para vocês de como funciona o Penta. Se você gostou dessa aula, comenta aqui embaixo o que que você achou, comenta quais portas você tem, ou se você tem alguns canais, né, no Penta. Eu, por exemplo, eu tenho o canal 731, eu tenho a porta 8, eu tenho a porta 13 e a 15 também, tá? Então, um pouquinho de cada, formando aqui também o canal 731. Então, me diz aí o que que você achou, se você já conhecia o PentaChart, o BD5 do sistema do desenho humano, e como que você vai implementar isso agora na sua empresa, no seu negócio, no seu trabalho, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.